Oi, todo mundo, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, né? Essa nossa conversa de hoje para os astrocuriosos, né? Hoje a gente vai falar de alguns temas como espiritualidade, mediunidade, religião, essas crenças, né? Essas experiências que nós temos, que todos somos seres espirituais e que isso tem a ver com astrologia, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse nesses assuntos, quiserem ver um pouquinho mais ou quiserem dar algumas sugestões, né, tem meus canais, né, no YouTube, no Face, no Insta, né, do Dig Rios, tem o meu canal no Telegram, né, o Astro Curiosos. Então, quem tiver mais interesse, quiser participar, puder aproveitar essas dicas, essas informações de uma maneira mais melhor para a própria vida, né, se inscreve e me manda umas indicações do que vocês querem ouvir, certo? Então tá, vamos lá então. Então, mediunidade, espiritualidade, religião, assuntos afins, assuntos do além, né? O que isso tem a ver com astrologia? Bom, na astrologia a gente pode ver isso de determinadas formas, né? Então, a gente tanto tem a questão dos elementos, né? Do terra, água, ar, fogo. Tem a questão do mapa dracônico, que é um mapa que eu estou utilizando há algum tempo, que eu fiz alguns estudos sobre ele, né? Que eu explico para vocês. Tem a questão do Mercúrio, na posição em que posição, que aspectos, em que situação ele está no mapa. Tem a relação da nona casa, da casa 12 e da casa 8. Então a gente tem várias áreas para ver. Então, primeiro, o que é espiritualidade? As pessoas dizem assim, eu quero me desenvolver espiritualmente. O que é espiritualidade? Espiritualidade é uma característica do ser humano. A gente não é só matéria, a gente não é só um corpo, né? A gente não é só sentimentos, só pensamentos. A gente é um conjunto, a gente é uma forma energética que está em constante evolução. O que é evolução? Evolução é a gente se aprimorar como ser humano, é a gente ter o domínio sobre nós mesmos, a gente conseguir superar as nossas fraquezas, as nossas limitações, a gente estar pleno a cada momento. E não ficar vulnerável a pensamentos, a sentimentos, a gente conseguir um estágio de fazer parte de tudo que nos cerca, né? A gente estar onipresente, onisciente, a gente estar como imagem e semelhança de Deus, certo? O que é mediunidade? Mediunidade é a pessoa que é um canal, né? Um canal entre dois mundos. Ele é um médium, ele é um intermediário entre dois universos, dois mundos, né? O que é um sensitivo? Sensitivo é uma pessoa que tem a capacidade de sentir. Às vezes as pessoas confundem mediunidade com sensitivo. Mediunidade, a pessoa é um canal. Então, ela estabelece um canal, vamos supor, eu sou um médium e trabalho numa casa espírita. Então, eu me concentro, estabeleço um canal de comunicação com o meu guia, com o meu mentor, e trabalho, e atuo, ou converso com ele. Então, isso é estabelecer um canal. A pessoa tem a habilidade de se transformar num canal. O sensitivo é a pessoa que tem essa característica em si, é independente se é do guia, se é do mentor, né? Ela tem a capacidade de perceber, de sentir. Então, ela sente no ar uma informação, porque ela tem a habilidade de perceber isso. Então, ela é como se ela estivesse no momento presente, estivesse plenamente envolvida com a energia do presente e sentisse, percebesse. Então, às vezes as pessoas confundem médium com sensitivo. O médium pode ser um sensitivo pode ser um médium, ou separados. O médium, de repente, não é um sensitivo e um sensitivo também não é um médium, certo? A gente tem a questão da religião, né? A religião depende muito da nossa imagem de Deus, né? Se eu tenho uma imagem de um Deus bom, um Deus ruim, um Deus que cobra, um Deus que pune, um Deus que protege, a gente vai se vincular muito com a religião que tem a ver com a imagem que a gente tem de Deus. Isso a gente vê na casa 9. E a gente pode mudar de religião durante a vida? Pode, porque a gente pode perceber Deus de diversas formas durante a vida e não tem nada de errado nisso, certo? Então vamos começar com os elementos, né? Então a gente também pode falar de reiki, de passe, né? De trabalhar com ervas, com cristais, com astrologia, né? Então todas essas áreas, né, afins. Vamos começar a falar então sobre os elementos, né? Então nós temos o elemento fogo, terra, ar e água. E aí tem a questão das afinidades. O que é uma afinidade?
é quando eu tenho muitos planetas em algum signo ou vários signos do mesmo elemento. Então, por exemplo, no meu mapa eu tenho muito elemento fogo, eu tenho muitos planetas em Leão, em Áries ou em Sagitário, eu tenho muito elemento terra, tenho muitos planetas, ou tenho ascendente no meio do céu em Touro, em Capricórnio, em Virgem, né? Então a gente tem afinidade por elementos. Isso não quer dizer que eu não goste, que eu não possa gostar de um elemento e não ter uma afinidade astrológica. Pode ser que eu tenha uma afinidade com terra, mas eu adoro o elemento ar. Não tem problema nenhum. Mas isso para saber com que tipo de elemento a nossa energia flui de uma maneira melhor, onde a gente tem um acesso melhor. Então, quem tem um acesso, uma influência maior do elemento fogo, por exemplo, que é o primeiro signo do zodíaco, né? O primeiro elemento do zodíaco é o fogo. São pessoas que manipulam muito bem a energia, né? Que conseguem trazer energia, canalizar energia, passar energia, elas têm um domínio energético, né? De limpar a energia, de fornecer energia, de alimentar de energia. Tanto que são pessoas extremamente que impulsionam os outros. Então, não necessariamente eu tenho que trabalhar, eu vou energizar uma pessoa porque eu tenho muito elemento fogo. Ela tem essa habilidade mais que as outras pessoas. Mas ela pode não fazer uma atividade dessas, mas ao mesmo tempo energizar os outros através da palavra, através do exemplo, porque essas pessoas que têm um elemento fogo mais forte levam energia para outra pessoa, certo? Aí nós temos o segundo elemento do zodíaco, que é o terra. O que a pessoa que tem afinidade com terra, ela tem maior facilidade de trabalhar? O elemento terra, que é aquelas coisas mais concretas, as ervas, né? A questão de canalizar a energia para trazer uma estabilidade. Então a pessoa pode trabalhar com banhos, com chás, ela é muito envolvida com animais, com natureza, o contato com a natureza faz muito bem para o elemento terra. Então, o elemento terra, ele tem essa habilidade de trazer estabilidade para as pessoas, trazer uma tranquilidade, uma harmonia, né? Aquela sensação de estar estável. Aí nós temos o terceiro elemento do zodíaco, que é o elemento ar. E o elemento ar tem a ver com a palavra, tem a ver com a escuta, tem a ver com o pensamento. Então, quando a pessoa tem um forte elemento, quantidade de planetas, uma forte influência do elemento ar, ela lida bem com esse tipo de energia, que é da palavra. Então, por exemplo, mantras, orações, o pensamento, né? Aquela coisa de educar o pensamento, de ter um pensamento positivo, de ouvir coisas no sentido de ouvir uma música, ouvir palavras confortantes, né? Então, a pessoa que tem o elemento ar, ela é capaz de energizar o outro, de trabalhar essa energia da espiritualidade através da palavra, do pensamento, de tudo aquilo que se propaga pelo ar, né? Já a pessoa, por exemplo, que nem eu falei antes do elemento terra, ela traz estabilidade para o outro, traz segurança, traz proteção, né? Então o elemento terra é um elemento que protege, porque é um elemento que contém, né? Então, por exemplo, um símbolo do elemento terra seria o corpo físico. Tudo que é físico, material, palpável, que eu possa pegar, tem a ver com o elemento terra. Então, o elemento terra também traz essa ideia de proteção. Ela trabalha muito bem com energias protetivas. E nós temos o quarto elemento, que é o elemento água, né? Então, o elemento água, a pessoa que tem uma forte influência do elemento água, ela trabalha bem no campo das emoções, né? No campo astral, no campo... o campo astral é o campo onde existem os espíritos dos desencarnados, onde ficam as formas emocionais, né? Então, normalmente a pessoa que tem forte influência de água, ela absorve muita energia, ela fica mais influenciável às formas energéticas. Então, às vezes é um médium de incorporação, por exemplo. Então, essa pessoa, ela absorve, ela traz para si a energia para trabalhar. Então, ela trabalha muito a nível emocional as outras pessoas. Ela pode, por exemplo, receitar florais, ela pode receitar banhos também, ela pode trabalhar com energias de limpeza, né? Porque o elemento água, ele limpa muito, certo? Então, é mais ou menos por aí um início, certo? Nós temos na astrologia o mapa dracônico. O mapa dracônico é um mapa que está sendo estudado ainda, não é de uso comum, mas o mapa dracônico, ele é um mapa, a gente chama de dracônico porque a base dele são os nodos lunares, a cabeça de dragão e a cauda de dragão, que são dois pontos da órbita lunar,
que segundo algumas teorias dizem que quando esse ponto está no 0 graus, que seria 0 grau de Áries, 0 grau de Libra, é o momento em que a alma entra no corpo quando a mãe está grávida do filho. Mas para isso a gente tem que ter um mapa de nascimento e a partir do mapa de nascimento, como se fosse voltar um pouco no tempo, fazer o dracônico. O mapa dracônico é um mapa que fala de alma, de essência. E por quê? Porque o mapa de nascimento, ele nos indica assim, ó, você nasceu nesse momento e vai encarar esse tipo de situação, vai ter que se adaptar a esse tipo de estrutura. Então você nasce numa família, numa época, numa cidade, numa condição cultural, social. É diferente tu nascer no Brasil do que tu nascer na Índia, do que tu nascer na Arábia, na Rússia, né? Então as culturas são diferentes, as famílias são diferentes e as situações que esses ambientes vão te proporcionar são diferentes. Então, tu tem que te adaptar. Então, o mapa de nascimento é um mapa que tu vem com o teu potencial, mas tem que te adaptar e ter o teu aprendizado no momento, enquanto tu tem essa vida, né? O mapa dracônico, ele é um mapa anterior ao nascimento. Então, ele indica assim, é tu com todo o teu potencial, sem a necessidade de adaptação. Tu pleno, aquilo que vibra lá dentro, assim, que é aquilo que tu nunca consegue ir contra isso. Então, o mapa dracônico nos fala muito sobre a alma da pessoa, né? O que move essa pessoa, a que ela veio, né? Então, para que ela tem esse mapa de nascimento? Então, o mapa dracônico nos dá uns indícios sobre que tipo de vibração espiritual essa pessoa tem, que tipo de vibração ela emana. Vamos supor que ela nasceu sob o signo de Escorpião, mas lá no dracônico ela é Leão. Então o tipo de energia dela é uma energia leonina, isso está dentro dela, isso que vai mover esse escorpião para cumprir o que ela veio cumprir nessa situação. Então nós temos o mapa dracônico. Nós temos também a questão da mediunidade. A mediunidade a gente vê muito na influência de Mercúrio, né? O Mercúrio é o planeta que estabelece contatos, estabelece pontes. Então, por exemplo, o Mercúrio forte, né, uma conjunção com o Sol, muito aspectado, né, que tem uma forte influência no mapa, ele vai me indicar, o Mercúrio na casa 3, a pessoa tem uma mediunidade de escrita, de audição. A pessoa tem o Sol em conjunção com Mercúrio, ela pode ser um médium. A pessoa tem um Mercúrio na casa 12, a pessoa tem um Mercúrio na 6. Então, conforme a situação do Mercúrio no mapa, a força dele e as características dele, a gente pode verificar as questões de a pessoa ser um canal, porque Mercúrio rege essa possibilidade de estabelecer pontes entre um lugar e o outro. Mercúrio rege essa possibilidade de ser um canal, a força disso e como isso influencia. Então, a pessoa ser um canal a nível mediúnico é uma coisa, a pessoa ser um canal a nível do dia a dia, por exemplo, a pessoa é uma pessoa que trabalha em mídias, que trabalha em comunicação, ela leva informações de um lugar para outro, também é um canal. Então, todos os tipos de canais são regidos por Mercúrio. Se isso é espiritual ou físico, a gente vê no mapa, certo? A gente tem a questão da religiosidade, né, na casa 9. A casa 9 rege a nossa imagem de Deus. Como é que a gente imagina, como é que a gente percebe essa ideia de Deus? Deus é um ser universal, Deus é alguém que castiga, que pune, Deus é alguém que me protege. Conforme essa minha crença, eu vou me vincular mais a uma religião. Porque o que é uma religião? Uma religião é um auxiliar ao convívio social, é um regulador moral da sociedade, né? Tanto que a religião diz, não pode matar, não pode roubar, né? Ela prega uma moral, né? Ela prega coisas boas que a gente tenha que seguir para conviver em sociedade, se tornar um ser humano melhor. Nenhuma religião prega uma coisa ruim, né? Então, conforme a nossa imagem de Deus, a gente vai ter lá na nossa casa que tipo de religião a gente vai se vincular mais. A gente precisa de uma religião, a gente vai dedicar muito tempo da nossa vida para uma religião, para uma crença, para uma filosofia de vida. Às vezes não é uma religião, às vezes é uma filosofia de vida, né? Quanto que a gente vai despender e como é que vai ser essa minha relação com o divino, né? Com aquilo que eu imagino que é maior do que eu, com aquilo que dá sentido para tudo. Isso a gente vê na casa 9, com o planeta Júpiter, no signo de Sagitário, tanto que as pessoas de Sagitário normalmente possuem crenças bastante fortes, porque o planeta da fé, das crenças, é Peixes e é Sagitário também, certo?
A gente tem a casa 8 e a casa 12. A casa 8 rege a morte, né? A gente diz que, e todas as mortes que a gente passa na vida, que são as perdas, mas também rege a questão da morte física. E a casa 8 também fala sobre o plano dos mortos, o plano astral, onde estão lá os espíritos desencarnados, o umbral, né, o plano astral. Então a pessoa normalmente quando tem uma mediunidade forte tem acesso a isso. Às vezes a pessoa tem sensações, vê espíritos, né? Toda essa área de plano astral, de plano espiritual no sentido de umbral, de desencarne, né? Digo plano astral porque é esse nível, não é um plano mental, né? O plano astral é regido pela casa 8. E se a pessoa tiver planetas lá, ela vai ter uma forte influência sobre isso, então ela é mais suscetível a espíritos desencarnados, né? E ela tem uma vinculação maior com essa energia da morte. Isso não é ruim, é apenas um tipo de vinculação, é um tipo de energia que ela tem mais acesso, certo? A gente tem a casa 12 rege questões daquilo que a gente tem de conteúdo inconsciente ou aquilo que a gente tem de recursos a nível de espiritualidade. Então é uma casa que tem muitos potenciais, nem todos vêm à tona, né? Os que vêm à tona passam lá pela casa 1, mas é um universo onde existe, é como se ali existisse o registro de tudo aquilo que eu já vivi, já passei, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu elaborei. Então é como se fosse o resumo, né, de tudo aquilo que eu passei, mostra o meu potencial, como um ser espiritual mesmo. Porque a partir do momento que eu nasço, eu me torno um ser individual, um ego, mas até nascer é como se eu fizesse parte de um contexto, sou um ser espiritual, eu não tenho individualidade, eu não tenho ego. Eu tenho um corpinho lá que está se desenvolvendo, mas simbolicamente representa um momento em que eu faço parte do todo, que o todo naquele momento é a barriga da mãe, mas simboliza aquele momento que eu faço parte do todo a nível espiritual, que eu faço parte de Deus, né? Então lá existe tudo que eu desenvolvi de potencial, positivo, negativo, tudo aquilo que eu carrego comigo. Então às vezes a gente pode ver questões de obsessões também, de inimigos a nível espiritual, a gente pode ver de vitórias a nível espiritual, de habilidades, né, que a pessoa tem a nível espiritual na casa 12. Então, assim, é um universo bastante amplo, né? Se a gente for falar a nível de signos, né, então, por exemplo, os signos de água são mais suscetíveis a energias, né, a absorver energias, né? O signo de câncer, né, a gente diz que é a esponja psíquica, é a pessoa que absorve a energia dos ambientes de uma maneira muito intensa, né? Então é uma pessoa que normalmente precisa se harmonizar mais frequentemente, porque ele faz esse trabalho, né, de puxar para si muitas coisas dos ambientes. O signo de escorpião, que é o signo de água, é um signo que é capaz de transmutar energias, porque ele tem uma capacidade de lidar com energias muito intensas, né? Então, ele normalmente se sobrecarrega devido à intensidade das emoções, ele vai atraindo e também constantemente precisa de limpezas, né? O signo de peixes é um signo que busca, tem muito a ânsia de fazer parte do todo, porque ele representa muito a casa 12, né? Então, nessa busca da ânsia de fazer parte do todo, às vezes ele busca muitas experiências místicas, que às vezes são boas e às vezes não são, né? O que é uma experiência mística? É uma experiência onde tu perde a noção do eu e tu tem aquela sensação de fazer parte do todo, como uma meditação, como alguns rituais que façam com que tu perca a ideia do eu. E é como se a gente fosse voltar para a barriga da mãe e voltar para a ideia de fazer parte de um todo e não ter uma individualidade. Então, é um contexto muito amplo isso do espiritual, da mediunidade, da energia, da magia, né? Então, a magia está muito vinculada com casa 8, com casa 12, né? Então, são vários assuntos que a gente pode ver no mapa, né? Então, às vezes a pessoa tem uma dúvida. Eu devo seguir uma religião? Eu mudei de religião, isso está errado. Que tipo de energia eu posso desenvolver para trabalhar com a espiritualidade? Eu tenho que fazer um reiki, eu posso estudar astrologia, eu posso mexer com ervas, eu posso dar passe, eu sou médium de incorporação, sou médium de efeito físico, sabe? Então, todo mundo tem habilidades e tem características. Eu sou sensitivo, ou que eu tenho um problema emocional. Então a gente pode verificar no mapa se são questões espirituais ou não, que às vezes não são. E às vezes a pessoa acha que o problema é emocional e é espiritual. Então o ser humano ele é extremamente amplo nesse sentido, né?
eu espero ter esclarecido um pouquinho vocês, né? Que essa gama de assuntos é uma gama de assuntos que faz parte, sim, da nossa vida, do nosso cotidiano, porque a gente não é só corpo, não é só sentimento. A gente tem um anseio de uma experiência de união com o divino, com Deus, né? Com a consciência cósmica, da maneira que cada um chame, né? E a gente tem parcelas disso na gente, a gente tem habilidades que a gente pode desenvolver para entrar em contato com essa energia do todo, trabalhar essa energia, sentir, porque é muito gratificante tu te sentir parte de um todo. É legal tu ter a tua individualidade, que é o que a gente ganha quando a gente nasce, que é o momento que a gente passa pelo ascendente, mas volta e meia a gente sente saudade da ideia de fazer parte do todo. Tanto que na astrologia a gente nasce, passa pelos 12 signos e volta para peixes. Então, antes de nascer de novo, a gente volta para a consciência do todo. Então, é um ciclo. A gente tem a individualidade, a gente vai trabalhando essa individualidade e vai voltando para o todo mais elaborado, mais evoluído, mais desenvolvido, ou não, mas o processo sempre é esse. Até que a gente consiga estar pleno como a gente estaria no momento em que a gente se mistura com o todo. Tá bom? Então, qualquer dúvida, pode perguntar, vai lá nas minhas redes, pergunta, né? Pode ser, manda lá no Face, no Insta. Tô com um canal no Telegram, que é o Astro Curiosos, para quem gosta. Então, gostaria que vocês mandassem sugestões para mim de assuntos, o que interessa para vocês, para a gente linkar com a astrologia, que área da vida, que tipo de assunto, que daí eu vou elaborando o material e vou apresentando para vocês, tá? Que bom que vocês estão me acompanhando, espero ter ajudado, esclarecido algumas dúvidas, certo? Beijo!